Pegue os personagens mais populares da sua editora, junte-os em uma equipe e lance um título de sucesso. Vingadores? Pé! 3 anos antes da Marvel, a DC já havia lançado o conceito de super equipe com a Liga da Justiça da América, juntando os personagens mais populares, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Aquaman, junto com o Caçador de Marte e fazendo um estrondoso sucesso. Enquanto o título dos Vingadores tinha o apelido de Os Maiores Heróis da Terra, o da Liga da Justiça vinha com o subtítulo Os Maiores Super-Heróis do Mundo. Ao longo das décadas, a Liga da Justiça já passou por várias fases, várias equipes criativas e várias formações. E nesse vídeo, baseado única e exclusivamente na minha opinião pessoal, eu vou listar 10 fases desse título, começando do melhor até o pior. Ou seja, não é um top 10, mas é uma lista de 10 fases, não 10 histórias ou 10 sagas, 10 fases em que a primeira você deve correr atrás de qualquer jeito para ler e a última você deve correr como o vampiro foge da cruz. Bem-vindo, viajante! Eu sou Marcelo Santos e se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. Se você ainda não tem o hábito de ler, mas gostaria de começar a se aventurar neste caminho, o Viajando na Leitura também é para você. Então aperte o cinto e vamos ao vídeo de hoje. Sem mais delongas, número 1, a melhor fase da Liga da Justiça, a fase de Mark Waid. Mark Waid é o melhor escritor da Liga da Justiça para mim. Por quê? Porque ele consegue equilibrar muito bem a grandiosidade da equipe, o fato dela ser a equipe que vai enfrentar os maiores vilões e as maiores ameaças cósmicas, e ele equilibra isso com a interação entre os personagens e a caracterização dos personagens. A Liga da Justiça do Mark Waid não é formada por deuses acima da humanidade, não. Eles são amigos, super amigos. E tem seus dilemas, tem os seus dramas. Você encontra as histórias do Mark Waid na Saga da Liga da Justiça, primeira temporada, volume 1, e depois nos volumes 12 a 15, tá? 12 a 15. O que você vai encontrar nesses volumes? Você vai encontrar ação épica, você vai encontrar aventuras espetaculares e você vai encontrar, como eu falei, uma boa interação entre os personagens e bons dilemas e bons dramas desses personagens. Aqui você tem, por exemplo, a história Escada para o Céu, em que os heróis enfrentam uma ameaça a nível planetário, cósmico mesmo. Você vai encontrar muitas sagas muito legais contra marcianos brancos, contra a Rainha das Fábulas, a famosa Torre de Babel. Só um material finíssimo. Quero acrescentar aqui também a Liga da Justiça Ano 1, tá? Que reconta os primórdios da equipe, excelente para quem quer conhecer, né? Não ligue para esse negócio de cronologia, o que está valendo, o que não está valendo. Essa aqui é a história definitiva da origem da equipe. Muita gente fala sobre DC, a Nova Fronteira, como uma história maravilhosa que trabalha a passagem da Era de Ouro para a Era de Prata, mas isso aqui para mim é muito melhor, muito mais emocionante, épico, sensacional. Mark Waid, número 1, indiscutível. Número 2, medalha de prata, a fase do Grant Morrison. Grant Morrison fica com a medalha de prata porque ele não tem esse olhar para a humanidade dos personagens e para a interação dos personagens. Porém, ele conquista a medalha de prata pela grandiosidade, pelo épico das suas histórias. Você vai pegar a fase do Grant Morrison na Saga da Liga da Justiça, primeira temporada, do volume 2 até o volume 11. E tem também o 15 e 16 para você completar alguma coisa que falta. Mas aqui você tem a Liga da Justiça sendo, sim,
deuses insuperáveis, inclusive o Batman, né? Aqui que surge o conceito do Bat-God, aquele que com preparo consegue vencer qualquer coisa e qualquer um. São histórias como se fossem um blockbuster de Hollywood com orçamento ilimitado, ou seja, não há limites para a imaginação do Morrison, não há limites para o que ele consegue fazer aqui. É uma coisa absolutamente grandiosa, é um nível de imaginação sem limites mesmo do Morrison, ok? Número 3, medalha de bronze, Os Novos 52, ou a fase do Geoff Jones. Muita gente torce o nariz com essa fase, muita gente torce o nariz com os Novos 52 em geral, porque se sentem traídos, abandonados, porque a sua cronologia que eles acompanhavam não existe mais. Mas dê uma chance para essa fase, porque apesar dela começar meio morna, essas primeiras histórias que são a origem, né, o arco origem, e depois a jornada do vilão, sim, são meio mornas, mas depois só melhora. Quando começa aí o Trono da Atlântida, o crossover junto com o título do Aquaman, vai melhorando e dali em diante é um épico, né? E quando chega aqui, no final, a Guerra de Darkseid, isso aqui é sensacional. O puro suco do gibi de ação e de aventura, Geoff Jones mandando muito bem. Então, medalha de bronze para a fase dos Novos 52, a fase do Geoff Jones. Número 4, a Era do Satélite. Nos anos 70, a sede da Liga da Justiça era um satélite que ficava em órbita da Terra. E nessa fase, nós tivemos a formação mais icônica da Liga da Justiça, em que eles tinham 16 personagens. Anote aí para não perder: Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Hal Jordan, Flash, Barry Allen, Aquaman, Caçador de Marte, Gavião Negro, Mulher Gavião, Arqueiro Verde, Canário Negro, Tornado Vermelho, Zatanna, Homem Elástico, Nuclear e Zatanna. Não sei se eu estou esquecendo alguém, mas enfim, era uma equipe clássica enfrentando grandes desafios. Aqui no Brasil, só chegou até nós o final dessa fase, que está aqui nesse encadernado, A Liga da Justiça por George Pérez. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é ação, é aventura, são os heróis sendo heróis, enfrentando grandes ameaças, com esses desenhos maravilhosos do Pérez. E ainda bem que eu tenho isso, tem aqui uma grande história que é a Liga da Justiça 200, em que os heróis atuais enfrentam os membros fundadores. Muito legal, muito bom isso aqui. E tenho muita vontade de conhecer o começo dessa fase, em que não era desenhado ainda pelo George Pérez, com histórias dos anos 70. Número 5, ainda estamos aí no topo da tabela, ou seja, naquilo que vale muito a pena, é a fase da Era de Prata. Sim, a famosa Era de Prata, quando tudo começou, a origem da Liga da Justiça, quando os heróis viviam aquelas histórias bastante ingênuas, bastante cômicas até. Aqui no Brasil, isso saiu nessa edição encadernada em preto e branco, Arquivo DC, Liga da Justiça da América. Você vê aqui, são histórias simplesinhas, né? Temos aqui a origem, temos aqui os primeiros vilões, os vilões mais famosos, como o Déspero, Kanjar-Ho, e muita aventura espacial, muitos alienígenas, os embates, os primeiros encontros com a Sociedade da Justiça, da Terra 2, enfim. Isso aqui é bem legal para quem curte uma história mais retrô, mais vintage, né? Eu gosto muito, tá certo? Já já eu vou falar sobre quem está abaixo da tabela, ou seja, aqueles 5 piorezinhos ou aqueles 5 não tão bons. Eu sei que você está curioso para que eu destile um pouquinho de veneno, né? Mas antes disso, eu queria pedir para você deixar sua curtida, se inscrever se você ainda não é inscrito, para receber cada vez mais informações sobre o mundo dos quadrinhos, o mundo da leitura em geral. Se inscreva para nos ajudar a alcançar aí a marca dos 2.000 inscritos, tá bom? Conto com você.
Em sexto lugar, ou seja, ainda não é tão ruim, mas também não é tão bom, a Liga da Justiça do Brad Meltzer e também do Dwayne McDuffie, que saiu aqui, está na segunda temporada da Liga da Justiça, ou da saga da Liga da Justiça. Então, você pode ler toda essa saga comprando os 7 números do segundo volume da segunda temporada da Liga da Justiça. É uma fase legal, é um gibi legal, com os excelentes desenhos do Ed Benes, né? A nova formação da equipe, eles enfrentando a volta aí do Tornado Vermelho, com uma trama, enfrentando vilões como o Vandal Savage, Salamão Grande. Olha, é um gibi bem legal, um gibi bem divertido, vale a pena sim, se você estiver com tempo, com dinheiro, vale a pena correr atrás, né? Tanto a fase do Brad Meltzer, como eu falei, quanto a continuação direta, que é do Dwayne McDuffie, historinhas bem divertidas, tá legal? Número 7, e aí eu vou ser cancelado agora, porque eu coloquei aí no número 7, na parte de baixo da tabela, a Liguinha, a Liga Cômica. Agora eu vou ser cancelado pela Gibisfera, porque a Liga Cômica não é das minhas fases preferidas, tá? No finalzinho dos anos 80 para o começo dos 90, surgiu esse conceito da Liga da Justiça como uma equipe cômica. E as histórias eram realmente engraçadas, né? Tem aqui um volume aqui importado, tem momentos icônicos, o Guy Gardner levando o soco do Batman, e a dupla Gladiador Dourado e Besouro Azul, não é? E todas as piadas envolvendo aí o Lobo, enfim. Por que eu não gosto muito? Porque, para mim, nunca foi a Liga da Justiça. Nunca combinou muito bem todo esse lance do humor com a Liga da Justiça. Para mim, Liga da Justiça não é isso e não deveria ser isso. Imagine se alguém transformasse os X-Men num título cômico. Você ia gostar? Talvez não. Então, para mim, não pegou muito bem, nunca consegui me conectar emocionalmente a esse título, mas aí é a minha opinião, é claro. E isso é um retrato do seu tempo, né? Um resultado aí da Watchmen da vida e do Cavaleiro das Trevas da vida, porque na cabeça de muita gente, depois dessas histórias, qualquer um que vestisse roupas coloridas para ser super-herói ou era maluco ou era um palhaço. Então isso se reflete muito nas histórias aqui da Liguinha Cômica. Número 8, né? Já estamos aí no número 8, ou seja, já é realmente aquilo que é ruim mesmo. Os anos 90. Os anos 90 não pouparam ninguém e também não pouparam a Liga da Justiça. Depois da fase cômica, tivemos uma fase em que a Liga da Justiça era muito séria, né? A Liga da Justiça Task Force, né? E outras ligas que surgiram na esteira da popularização da Liga, e tudo ficou muito sombrio, e os heróis, aquela fase que os heróis usavam ou mullets, ou correntes, ou jaquetas, e isso também não deu certo para a Liga da Justiça, também não combinou, então fica aí no número 8 da nossa tabela. No vice-campeonato da ruindade, temos a fase do James Robinson, que surpreendentemente foi anunciada como o terceiro volume da saga, ou a terceira temporada da saga da Liga da Justiça. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei, como? Por que escolheram logo essa fase? Sim, essa fase aqui tem os desenhos que eu gosto do Mark Bagley, mas tem uma formação, por exemplo, em vez de Superman temos o Mon-El, o Batman aqui é o Dick Grayson, em vez da Mulher Maravilha temos a Donna Troy, né? Uma formação mais, assim, lado B, inclusive com o Congorilla. Sim, Congorilla. Quem é o Congorilla? Pois é. Congorilla, como um membro da Liga da Justiça, fraquinho demais, não empolga, não... Os desenhos são legais, mas a história é fraquinha. E em último lugar, como a pior fase da Liga da Justiça,
aquela fase que você deve fugir desesperadamente, a fase Scott Snyder. Sim, a fase do renascimento Liga da Justiça, que me fez abandonar os quadrinhos da época. Naquela época, por causa do Scott Snyder e por causa de outros títulos semelhantes, eu parei de comprar revistas atuais, fiquei apenas comprando republicações. Gente, não tem problema de você fazer uma história complexa. Não tem problema você fazer uma história que se estende por muitas e muitas e muitas e muitas edições. O problema é fazer isso de uma maneira chata. O problema é fazer isso de uma maneira que não empolga e que afasta os leitores. Essa fase do Scott Snyder, que começa na Liga da Justiça e só vai terminar lá em Death Metal, né? Metal, Death Metal. Então, enfim, é muito ruim, é simplesmente muito ruim. Não vale a pena, fuja disso aí, tá? Anos de preparação para uma recompensa que nunca chegou. Enfim, eu coloco essa fase como o pior da Liga da Justiça. E para você, quais são os melhores e quais os piores momentos da Liga da Justiça? Ou se você não conhece a Liga da Justiça, qual deles deixou você com vontade de correr atrás? Temos links aí na nossa descrição do vídeo. Fique à vontade para comprar, você nos ajuda. Deixe aí nos seus comentários o que você acha da Liga da Justiça, o que você conhece, o que você está curioso para ler. E lembre-se, boas leituras te fazem viajar.